depois de alguns anos de casado, então a gente tem alguma coisa para falar assim, né? E tudo certo aí? Enquanto o Raul vai nos problemas técnicos, a gente vai continuando aqui. E nós fomos convidados hoje para estar aqui falando sobre matrimônio. E aí, sei que aqui tem muitos jovens, né? Até adolescentes, mas para que eu tenho que saber isso? Eu nem penso em casar, não é verdade? Pensa não, né? Lá no fundinho, pensa pensamento passa pela cabeça assim. E nós vamos começar falando aqui de uma coisa muito gostosa, que é o namoro, né? Quem aqui não gosta de namorar? Pois é. E a gente vai falar aqui que essa fase, né, do amor entre um homem e uma mulher, isso é muito admirável. Como é bonito o amor entre um homem e uma mulher. Mas como esse amor, ele envolve doação, ele envolve parceria, cumplicidade, carinho e também intimidade sexual. Porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, quando a gente fala da união de homem e mulher, logo já se pensa em quê? Na intimidade sexual, né? Não pensa no amor, não pensa no carinho, na cumplicidade um com o outro. E há uma grande beleza dessa realidade. Por quê? Que esse amor entre homem e mulher, ele é tão bonito e tão importante. Primeiro, porque quando o homem ama a mulher e a mulher ama o homem, eles se juntam, se unem para desfrutar desse amor, né? Porque é bom você viver com alguém que você ama. E segundo, depois dessa união, né, que o homem e a mulher têm esse amor, perceber esse amor tão grande e parte para o matrimônio, aí já tem um outro objetivo no matrimônio, que é compartilhar esse amor com os filhos. E como a gente está falando de namoro, o que é um namoro? Acho que hoje vai estar um pouco esquecido, né? O principal objetivo do namoro: conhecer o outro. O namoro é isso, é conhecer. Então, nessa fase do namoro, o casal vai se conhecendo, vai vendo se ali tem um amor verdadeiro, para depois chegar ao matrimônio. E o que a gente tem visto hoje é o quê? É o ficar. Namorar é troca de nome, não é verdade? Hoje não se namora, hoje fica. Hoje na conta e na festa eu fiquei com fulano, mas não gostei não, mas acho que eu vou ficar com outro. E lembrando que isso serve tanto para menina quanto para menino. Não quer dizer, né, Fernandinho, que o menino pode, né? Claro que não pode, isso vale para os dois, né? O namoro é a fase de conhecer o outro. E aí a gente vê que hoje os meninos e as meninas ficam, né? E até tem uma intimidade muito maior, e amanhã está com o outro. Claro que no namoro não quer dizer que quando vocês estiverem namorando, que aquele vai ser o seu marido ou a sua esposa. Ninguém sabe. Por isso que o namoro é essa fase de conhecimento. Pode ser que dê um casamento, pode ser que não dê, né? Mas imagine se vocês, nesse namoro, tiveram uma intimidade maior e não chegaram ao matrimônio. Já pensaram nisso? E aí? Você já teve essa intimidade com uma pessoa, mas não vai se casar com ela, você vai namorar outro, e aí? E já teve intimidade, e namora outro, e teve intimidade também. Então isso é uma questão muito séria. Esse amor entre um cristão e uma cristã, ele foi levado por Cristo à dignidade, à condição de sacramento. Quer dizer, sinal eficaz na graça de Cristo. Então, vocês já devem ter escutado, né? Muito sobre o sacramento, vocês estão na fase final aí do curso de Cristo. E hoje a gente vai falar em matrimônio. Então, como que esse
descobriu que tem um amor entre duas pessoas, ele vai chegar no matrimônio. Por que tem que ser assim? Né? Quem falou que tem que ser assim? Aí a gente, passeando pela Sagrada Escritura, a gente vai ver que desde o começo, do primeiro livro da Bíblia até o último, Deus fala do matrimônio. Então não é uma coisa que o matrimônio é uma moda, eu tenho que casar, porque todo mundo casa, né? Na igreja, com tudo que tem direito. Então não é isso, né? A gente percebe que na Bíblia Deus fala isso. E quem trouxe a Bíblia aí, nós vamos abrir lá em Efésios. Efésios 5, do 21 ao 33. Nós vamos ver nesse trecho aqui por que o matrimônio ele virou um sacramento. Encontraram? Efésios 5, versículo do 21 ao 33. Amém? Então diz assim, vamos ler rapidamente aqui. Deveres recíprocos esposos, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como o Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Nessa parte aqui os homens amaram, né? Que parte boa! Após os meninos até animaram a casar agora, né? Mulheres, sejam submissas a seus maridos. O homem falou, a mulher baixa a cabeça e faz o que ele fala. Será que é isso que a gente está falando aqui? É dessa submissão? Aí continua aqui, ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Agora, mulheres, vem a nossa parte, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, todo glorioso, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite seu marido. Então, diante disso que nós escutamos, o que eu quero dizer para vocês com essa passagem? Olha, marido, ame a sua mulher
Então, se eu não quero sentir algo na minha carne, eu também não quero que o Nisso sinta também. Então, é esse amor que a Levínia vai falar para nós, desse mesmo amor que Cristo tem pela igreja. E aí, se a gente for passear aqui pela Sagrada Escritura, a gente vai ver, e aí Efésios fala lá no 5:32, que é muito grande esse mistério. Qual mistério? De Cristo amar a igreja com um amor tão grande que nós também possamos amar os nossos esposos com esse mesmo amor. E para falar desse amor tão grande que Cristo tem com a igreja, a música está ok aí? Não? Nós vamos ouvir a música que eu acho muito linda, Amado de Minha Alma. Né? Isso aí, né? Que amor, né? É esse que a gente vai ver aqui na música de Cristo pela igreja. Agora nós continuaremos com uma pergunta, né? Todo casamento é um sacramento? O matrimônio, enquanto união sacramental,
A Escritura diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Entre outras coisas, isso significa que o homem, assim como Deus, é capaz de amar e de ser amado. Todos nós temos sede de dar e receber amor. Então a pergunta, todo casamento, ele é um sacramento? Não é? Porque o matrimônio, ele só é um sacramento quando ele é feito entre pessoas cristãs, onde um do casal é batizado, é isso? Quando esse casamento ele é feito na igreja, com a presença de um padre ou de um diácono ou de um ministro e também de testemunhas. Por isso que ele é só assim que ele se torna um sacramento. Mas voltando aqui na história, como que Deus instituiu o matrimônio, a gente sabe que lá no livro de Gênesis, que Deus cria tudo que nós contemplamos hoje, e criou o homem, e ele olha para aquilo tudo e diz: não é bom que o homem esteja só. E ali Deus coloca o homem no profundo sono, e da costela do homem Deus faz a mulher. E aí Santo Agostinho fala que a gente até brinca com isso. Por que Deus não tirou uma mulher nem dos pés e nem da cabeça? Tirou do lado, para que o homem já pode ser superior, né, gente? Imagina se tira da cabeça, né? Pois é. Então tirou do lado para quê? Não é? Para que eles tenham, para que nenhum seja maior que o outro. Então é do lado, para andar lado a lado. E aí, depois continuando aqui, por isso, eis agora aqui disse o homem: osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Então essas palavras aqui, elas são muito grandiosas, A mulher foi feita do homem, e ela se tornou osso do meu osso e carne da minha carne. Então, quando o homem e a mulher se unem em matrimônio, eles se tornam uma pessoa só, Duas pessoas que se tornam uma. E aí, voltando no matrimônio, duas características importantes do matrimônio é que ele é unitivo e procriativo. Unitivo porque é a união de duas pessoas, e procriativo porque do matrimônio vão nascer o quê? Os filhos, E o matrimônio, ele não é uma realidade exclusivamente cristã, porque a gente pensa, os católicos que se casam? Não, todos nós já fomos no casamento de pessoas que não são católicas, não é verdade? E aí, será que esses casamentos que a gente vai, que não são de pessoas cristãs, eles também não são abençoados por Deus? Claro que são, Porque quando tem amor entre o casal, ali Deus está abençoando. Só que, então vocês podem pensar, mas como que pode? Se eu estou dizendo que o matrimônio é um sacramento, e no mesmo tempo eu digo que quem casa em outra igreja também é abençoado por Deus. Como vocês já ouviram, o que é um sacramento? O sacramento é um canal de graça sobre nós. É como se a gente entrasse para o chuveiro, E aquele monte de água caísse sobre nós. Então, cada sacramento que a gente adquire é um canal de graças que vem sobre a nossa cabeça. Então, quando eu tenho o sacramento do matrimônio, é uma chuveirada de graças que nós estamos recebendo. E o casal que casa lá na outra igreja? Eles vão ser abençoados por Deus, mas não vai ter esse canal de graça sobre eles. Deu para entender? Senão, o que eu estou falando aqui não faz sentido. E deu para entender direitinho? Não quer dizer que quem casa lá não é abençoado por Deus. Sim, porque Deus é amor. Aonde tem amor, lá está Deus abençoando. Mas o matrimônio como sacramento é um canal de graça, E
do Pai. Por isso, não sei se aqui alguém já percebeu, acho que não, lá na secretaria paroquial tem lá o processo de casamento, porque tem que ser uma coisa pública, assim como no civil e também na igreja. Quem vai se casar, você vai lá no mural da secretaria, que tem lá o nome dos noivos, quando se pretende se casar. Por quê? Porque todo mundo tem que saber, toda a sociedade tem que saber que aquele casal está se unindo em matrimônio. Então, o matrimônio não é brincadeira, né, gente? É uma coisa muito séria, porque é um sacramento. Agora eu vou passar a vez para Sibeli. Ela quer dividir no meio, sabe? Isso aí, pegando um gancho aí na série, quando ela diz que os nomes ficam lá, que todos devem conhecer, isso é muito importante. A nossa cidade é pequena e isso conhece todo mundo, mas já aconteceu de casar uma pessoa que já foi casada, por ela aparecer na cidade, conheceu e não tinha ninguém conheceu a noiva e se casou, e muito mais tarde que foi descobrir que aquele casamento não ia ter validade. E também de casar com irmãos, isso também é muito sério. Às vezes tem um irmão perdido por aí que não sabe, e quando vê, conhece a irmã, namora e casa, tem filhos, né, que a gente fala que só pode casar depois da 4ª geração. O nosso livro que a gente estuda para o curso de noivos diz que você só pode casar com um primo só depois da 4ª geração. E isso aconteceu com a gente no curso de noivos. Quando a gente falou isso, o casal ficou assustado, porque eles eram primos de 1º grau. Aí ele falou assim: tia, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não vou poder casar? Porque ela é minha prima de 1º grau. Mas na minha família nós temos isso de várias gerações. Minha mãe é prima do meu pai, meu tio é primo, e assim foi falando. Aí, como estava no livro e a gente não tinha deparado ainda com essa situação, eu falei: pera lá, vamos chegar lá perto do padre, vamos ver com o padre o que vai ser feito. E aí teve que contar um processo para o bispo autorizar. Só que eles já eram casados no civil, eles só estavam fazendo o curso de noivos para poder receber o sacramento do matrimônio. Então, e aí o bispo teve que fazer esse processo todo para liberar, mas eles passaram um sufoco com medo de não poder casar, de receber, né, o sacramento do matrimônio. Então, isso tudo que a Zé falou ali, ó, isso é muito importante, tá bom? Vamos passar aqui. O amor humano muitas vezes degenera em egoísmo, o afeto em ciúme, a atração sexual em pura relação de domínio e desfrutamento carnal e egoísta. Mas apesar de toda desordem, o plano de Deus para o amor humano continua vivo, belo, alto e nobre, com a graça que nos vem por Jesus Cristo. O homem e a mulher podem se superar e viver um amor realmente digno desse nome. Gente, olha só, a gente na nossa casa, é difícil às vezes uma convivência com o irmão, com o pai, com a mãe, não é? Às vezes você briga com o seu irmão, às vezes você não aceita o que seu pai está dizendo, ou a sua mãe. Você imagina você com uma pessoa que foi criada numa família e você foi criado em outra família. Você imagina que você tem os seus ensinamentos e ele tem os dele. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Então, para isso, foi que a Zélia falou, precisa de ter um namoro para conhecer. Será que é isso mesmo? Será que essa pessoa mesmo, eu vou aceitar essas diferenças dele, depois morando junto, vivendo junto? Porque a gente escuta falar assim, para a gente conhecer o outro, nós precisamos comer um saco de sal juntos. Isso quer dizer o quê? Que os
problemas vão aparecer, né? Vão surgir. Não pensa que nós vamos casar, nós vamos viver só de amor. Os jovens pensam, vai ser só sexo. De jeito nenhum. Tá? Não é só disso que você vai viver. Isso completa. O sexo completa o casamento. E por isso que a gente diz, porque você tem que ter certeza que aquele ali é o seu amor. Que você ama. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E o outro também fazer você feliz. Então, essas discórdias, esses momentos difíceis que a gente passa na vivência do dia a dia, não é para qualquer motivo, não quero mais, eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou viver com os meus pais, eu já enjoei de você, não era isso que eu esperava. Eu esperava uma outra coisa do casamento, de viver junto, de morar juntos, e o casamento não foi feito para isso. O casamento, o sacramento do matrimônio. Por quê? Quando diz aí, olha, que apesar de toda desordem, o plano de Deus para o amor humano continua vivo, é porque isso tudo que a gente vai passar, não quer dizer que não vai passar. Eu tenho 32 anos de casado e eu nunca briguei para separar. Eu nunca discuti com meu marido. Mas nós somos normais, né? Isso é normal. Às vezes acontece alguma coisa que a gente não fica satisfeito com o outro, mas é motivo de separação. Eu tenho que pensar no que eu posso fazer para reverter essa situação. Não é qualquer motivo, acabou. Porque nós vamos chegar aqui na frente e nós vamos ver o que nós vamos prometer diante de Deus. Será que nós vamos falar uma mentira lá aqui na frente? Quando a gente chegar aqui, que o sacramento você está ali para prometer a Deus e Deus vai te abençoar. Então, isso tudo que a gente passa no casamento, essas discórdias, às vezes você fica chateado, se o marido grita, está falando mais alto, vamos escutar, se o outro está no ensino, vamos esperar a hora para a gente conversar, porque qualquer coisinha vamos separar. Então, isso não é sacramento. Nós temos que saber que nós recebemos uma bênção de Deus, mas que nós também temos que fazer a nossa parte. Tá? Não é esperar, eu fui abençoado, não vai acontecer nada. Quem dera que fosse uma mágica assim, né? Quem dera que essa mágica fosse assim. Então, nós temos que saber também organizar essa situação, ter paciência, ter equilíbrio, porque Deus, a bênção de Deus, ela se completa com a nossa disposição. Porque nós também temos que estar dispostos, porque se a gente empurrar e eu não vou fazer, eu não quero, vai acabar mesmo. Não é? Então, passa aí. Então, o amor, ele se aprende, o amor se constrói. Quem não está disposto a se construir e se formar no dia a dia, não deveria se casar. Porque não saberá amar de verdade. O sacramento do matrimônio, ele necessita de amor. E Deus instituiu a família para que a família seja santa. Tá? Que o nosso lar seja o quê? O que a gente aprende? Que a nossa casa, o nosso lar seja uma igreja doméstica. Se não há amor na nossa casa, se eu não rezo, se eu não vou à missa, se eu não respeito quem mora comigo, tudo vai mal. Então, Jesus, ele tem que ser amado, ele tem que ser adorado, porque na minha casa ele tem que reinar. E se nós casamos, nós recebemos o sacramento do matrimônio, é porque nós vamos receber muito amor e nós temos que saber lidar com isso. Nós não vamos deixar que isso acabe de uma hora para outra, é mesmo? Então, ele necessita, o matrimônio necessita de amor. Quando a
família, quando na sua casa todos rezam, não quer dizer, porque eu rezo, porque eu vou à missa, porque tudo tem que ser correr bem na minha casa. Não é assim. Não é só assim. Nós também temos que fazer a nossa parte. Eu vou à missa, eu respeito quem mora comigo. Uma casa que só tem xingamento, que só trata o outro com brutalidade. Que amor é esse? Não é? Deus não quer isso para a gente. E se Ele deu essa bênção, é que na nossa casa a gente reine o amor. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Então, preste bem atenção. A família que vai à missa, a família que reza, a família que se respeita, as coisas vão bem. Mas a família que não reza, que não vem à missa e que não se respeita, é muito difícil de as coisas correrem do jeito que a gente imagina, que a gente quer. A gente tem que fazer, Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. Não é mágica. Este sacramento, olha só, há várias ideias por aí de casamento, né? Como diz, casamento circulando por aí. Mas nós estamos falando de sacramento, é diferente. Então, não representam o matrimônio este sacramento. Não é apenas uma cerimônia pessoal, não é uma expressão diferente, uma forma de dizer a todos que os noivos se casaram na igreja, não é um certificado de garantia de que o casamento vai durar e nunca irá acabar, e não é também um controle, um contrato de convivência financeira. Devemos ter a certeza que o sacramento não é costume social. Eu vou me casar na igreja porque é bonito. É tão bonito a igreja ornamentada, a noiva de branco, mas não sabe nada do que se passou ali. Quero fazer uma festa, mas o mais importante que é receber o sacramento do matrimônio, que é a bênção, ele não está ligado, que é o mais importante. Então, eu vou casar com uma pessoa de situação financeira boa para me dar uma vida boa. Estou cansado de ser pobre, né? Nascer pobre como é que é o ditado? Nascer pobre é destino, morrer pobre é burrice. Então, certificado ali ao contrato de convivência financeira, tem que ter dinheiro. Nada disso traz felicidade, né? Tem que ter uma pessoa, o que é meu, o que é seu. Você tem dinheiro, eu não tenho, ou vamos dividir? Como é que vai ser isso? Quando a gente está lá no curso de noivos, a gente fala com os noivos. Agora nós não somos um só, então o que é meu é seu e o que é seu é meu. Nós não podemos pensar em contrato. Nós não estamos fazendo um contrato, nós estamos recebendo um sacramento. Agora olha só, o planejamento familiar e os métodos. Isso daí é um assunto mais polêmico, tá? Que a gente precisa de falar, que quem tem problema de saúde é diferente daqueles que não têm. O planejamento familiar é você planejar quantos filhos você vai ter, se você quer ter filhos, se você não vai ter filhos, você não precisa de casar na igreja. Se você pensa em não ter filhos, eu vou me casar, mas não quero filhos, o seu casamento não tem validade, tá? Não precisa casar na igreja, porque se você vai prometer a Deus que você pretende criar os filhos que Ele te der, como é que você vai casar achando que não querendo ter filhos? Não tem o porquê disso daí, né? Então, quando você pensa em métodos naturais,
é diferente de métodos anticoncepcionais. A igreja, ela é o único método que ela, não vou te dizer assim, ela obriga a você a fazer o método natural. Tá? Quando a gente diz, qual método que você faz? Eu faço o método da igreja. Muita gente fala isso. Eu faço o método da igreja, que é um método natural. A igreja, ela mostra para você que esse é o caminho certo. Quantas pessoas tomam anticoncepcional e quando deseja um filho, ele não vem? Porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu não tenho condições de criar. Se eu fizer o método de Billings, eu vou tendo um filho atrás do outro. Será que vai? Lavínia não teve, eu não tive. E nós usamos o método de Billings, que é o método natural. Ah, mas eu não tenho a minha menstruação regulada quando eu vou engravidar, achando que eu não estou no período fértil. Isso tudo é um estudo que a gente faz. Hoje, no nosso curso de noivos, nós temos aqui o Pablo que está se preparando no curso de noivos, né? E nós já temos instrutores na nossa paróquia para te ensinar a usar o método de Billings. Então, o método natural é o que a igreja orienta, não pode você usar anticoncepcional e comungar. Ah, é pecado? É pecado. Ué, mas eu não sabia, eu uso anticoncepcional e comungo. Porque você não sabia, você não tinha essa informação. Mas a partir de hoje você está sabendo. Se você usa anticoncepcional, você não entra na fila da comunhão. É mesmo? É. Então procura o Padre Moisés. Pergunta para ele se isso é verdade, se eu estou falando mentira. Tá? Agora, eu tenho um problema de saúde, eu não posso fazer o método natural. Vai confessar, vai colocar a sua situação em dia. Tá? No sacramento do matrimônio, a orientação é método natural. E não pensa você, eu vou ter um filho atrás do outro. Deus resolve tudo. Tá? Se você tiver condições para criar 10 filhos, Ele vai te dar os 10 filhos e vai te dar as 10 condições vai te dar as condições para você criar os 10 filhos. Mas se Ele achar também que
noivos dizem sim, estão aceitando o sacramento do matrimônio. Isso é um chamado de Deus. Agora eu vou falar para vocês, no sacramento, como você não pode mentir. Porque olha só, no dia que você receber o sacramento do matrimônio, quem vai receber logo vai ser a Rose e o Bruno, que já estão formados aí. Então, o padre vai perguntar para ele. Quer dizer, gente, nós, quando nós casamos, o padre apenas assiste o casamento, porque nós já decidimos casar. Nós resolvemos casar. Então, ele vai assistir o que nós resolvemos. Nós queremos casar, padre. Então, ele vai fazer as perguntas e nós só vamos confirmar aquilo que nós queremos. Então, ele vai perguntar: é de livre e espontânea vontade que pretende se unir em matrimônio? Olha só, é de livre e espontânea vontade? Seu pai te obrigou a casar? Sua mãe obrigou você a casar? Não. Você vai responder sim. Se você responder sim, mas sabendo que está sendo obrigado por outro, você está mentindo perante Deus. Você já foi a algum casamento que na hora que o padre perguntou é de livre e espontânea vontade? E ele falou não? Eu nunca vi. Só em novela? Só em novela. Então, sim e sim. É tanto o noivo fala sim quanto a noiva. Então, é de livre e espontânea vontade. Você está sendo obrigado. Aí pergunta outra vez: prometem se amar e serem fiéis por toda a vida? Olha só, fiéis e por toda a vida. Olha a indissolubilidade e a fecundidade e a fidelidade. Então, quando promete por toda a vida, é até que a morte nos separe. Ah, mas eu vou casar e ter que viver com aquela pessoa pro resto da minha vida? Você prometeu para Deus. Haja o que houver. Dobra o joelho, oração, se não está conseguindo, mas nós temos que ficar. Nós recebemos a bênção de Deus, Ele tem que nos fortalecer. E nós temos que saber levar. Então, você prometeu na frente dos convidados, que para toda a sociedade que você convidou, e perante a Deus. Então, sim, a indissolubilidade e a fidelidade. Prometeu ser fiel e por toda a vida. Mas se meu marido adoecer, ficar em cima da cama, aí o que Deus fez para você? Você não prometeu? Olha o que vem depois. Estão dispostos a acolher e educar os filhos na lei de Cristo e da Igreja? Responde, sim. É isso que responde? Então prometeu mais uma vez sim a fecundidade. Então se mandar 10, a primeira gravidez eu tive gêmeos, foi o que Deus mandou. Você não prometeu para ele que ele mandar, que você ia educar na lei de Deus? Então está aí. Sacramento não é casamento, não é morar juntos. Na hora que deu qualquer probleminha, eu vou para minha casa, meu marido vai para a casa dele. É até que a morte nos separe. Se por acaso eu e a Zé falamos aqui alguma coisa que vocês não imaginavam que era do sacramento, desiste antes de se casar. Tá bom? Vamos lá. Aí olha só, o sacramento do matrimônio na prática, curso de preparação ao matrimônio. A igreja pede aos noivos que participem do curso de preparação da paróquia, onde vão se casar. Esse curso de noivos, antigamente, era de um final de semana, um dia só. Hoje, o curso de noivos são de 10 encontros.
casa na igreja. Tem que ter o curso de noivos. Ah, mas eu não posso vir tantos dias. Essa não vá, mas tem que ter o curso. Aí está dizendo ali, ó, onde vão se casar. Porque eu posso frequentar essa igreja, eu sou católica, mas o meu noivo é da igreja batista, é da igreja da Assembleia. E aí? Ele tem que frequentar o curso de noivo com você. A nossa igreja não abre mão disso, tá? O curso de noivos, ele não é só para quem é católico que vai casar na igreja católica, não. Se eu arrumei um noivo que é de outra igreja, ele tem que saber que ele vai ter que fazer um curso de noivos aqui. Agora, se a diocese, a nossa igreja pertence à diocese, mas a gente Itaperuna também. Tem igreja em Itaperuna que está fazendo um curso com 3, 4 encontros só. Mas se você frequenta essa igreja lá de Itaperuna, você pode fazer um curso de noivos lá. Mas se você frequenta aqui, você tem que fazer aqui. Nós tivemos um casal agora nesse último curso que a gente termina hoje de manhã, que a noiva é da nossa igreja. Já foi até catequista, ou é catequista na capela dela, eu acho. Mas o noivo, ele é da igreja do Sagrado Coração, do Nossa Senhora das Graças. E coitado, o horário de serviço dele, um dia é de madrugada, outro dia fica 24 horas, ele folga só no final de semana, não tinha como escala, não tinha como ele fazer o curso de 10 encontros aqui. Mas ele é católico e a paróquia que ele frequenta deu essa possibilidade. Então, ela vai casar aqui, mas o Padre Moisés sabe que eles estão fazendo o curso lá porque é a paróquia dele. Entendeu? Não é assim, eu vou fazer um curso lá em Friburgo, porque lá é até online o curso de noivos. Pode fazer, mas você não casa aqui. Tá? Você pode trazer o certificado de lá, que o Padre Moisés não deixa fazer o casamento aqui. Tá bom? Então, sabendo aí quem está prestes a casar, nós temos o curso de noivos e nós também queremos fazer um convite, né, Zé? Nós não viemos aqui nas apresentações das pastorais, a nossa pastoral é muito pequenininha, precisamos de pessoas para poder ajudar a gente, porque não é só o curso de noivos que a pastoral familiar tem que fazer. Por enquanto, nós estamos que isso é uma exigência da igreja, nós não temos, e teve que ser assim, ó, rápido para acontecer. Mas nós temos tantas funções e nós não damos conta. Então, ó, quem está para se casar aí e quiser fazer parte da pastoral, ou quem também já é casado e quer fazer parte da pastoral familiar com a gente, sejam bem-vindos, tá bom? Então, olha só, Raul, coloca pra gente aí o próximo.
vocês entenderam que sacramento é para toda a vida? Tudo ok? Nenhuma pergunta? Não? Vocês terminam? Vocês têm alguma coisa para falar? Pode sentar, que a gente tem 3 avisos rapidinho aqui para falar para você. Rapidinho e importantes, né? Porque a gente avisa e depois o que foi falado? A gente coloca no grupo, não sabia. E aí tem um problema porque a gente está nessa reta final e os avisos são importantes. O primeiro aviso que a gente comentou com vocês agora lá na partilha, né? Os catequistas falaram sobre a participação na pastoral. E aí a gente pede aqui, né, a Flávia coloca novamente esse aviso: quem não estiver participando de algum movimento, grupo ou pastoral, terá a crisma adiada para o ano que vem. Vocês não terão que fazer o curso todo no ano que vem novamente, mas vocês não serão crismados no dia 11 de novembro, se não estiverem participando de nenhuma pastoral, grupo ou movimento da paróquia. Essa exigência não é da Flávia. A Flávia é a coordenadora da pastoral aqui da Crisma, só que essa exigência é do padre. Então, depois, se alguém quiser, né, a Flávia hoje está um pouco debilitada, mas até tirar uma dúvida com ela, ou conversar com o padre, acha que tem que falar com o padre, né? Estejam à vontade, mas sabendo que isso foi tratado na reunião de sábado do Conselho Pastoral, o padre foi muito taxativo quando ele disse. A gente até na hora ficou meio assustado e ele falou: não vai crismar. Eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi no ano passado, na turma de crisma no ano passado. Que ainda é uma turma maior do que essa, e que se a gente for ver quem ficou, quem continuou, quem está em alguma pastoral, não deve nem caber nos 10 dedos da mão. Então, padre, essa exigência foi feita, e aí no final acho que a gente ficou tão assustado que ele ainda amoleceu e falou assim: aí fica aí agora a atenção para vocês, daquilo que vocês realmente querem. Porque às vezes vocês não querem. A gente já fala isso com vocês desde o início. Às vezes vocês ainda não estão se sentindo preparados e não querem receber a crisma esse ano mais. É um direito de vocês. Agora, quem quiser, nessas 3 semanas que faltam para o dia 11, vai ter que estar em algum grupo pastoral ou movimento. Se não estiver, a vida como é que o padre vai saber disso? Ele sabe, tá? Ele tem contato com todos os coordenadores. Na reunião do Conselho Pastoral, ele perguntou um por um se os crismandos estavam participando, como que estavam, se estavam enganjados, se estavam interessados, e ainda disse até que pode, eu olhei para procurar as meninas, o Carlos também, se tiver, ou de capela, né? Eu participo lá na minha capela, não tem problema, você pode participar, né, Flávia? O ministro da capela vai falar para o padre se realmente você está participando ou não. Mas o padre tem como saber se você está ou não, ele tem como. E nós devemos obediência a ele. Então, quem vai dar essa palavra final é o padre. Se ele falar não vai, crisma, não vai, e acabou. Aí vai ficar no final do ano que vem. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, que nós teremos um encontro extra, hoje são 24. Lembra aquela segunda-feira que não teve encontro porque o Grego passou mal e ia falar sobre a missa, que foi uma segunda-feira que teve a missa do
convidou vocês para estarem até aqui junto com o padre participando da missa. Por conta daquele dia que não teve encontro de crisma, a gente vai ter essa semana um outro encontro. Então, além de hoje, vocês terão que voltar na igreja para o encontro de crisma quarta-feira, dia 26. 26 do 10 de quarta-feira, depois de amanhã, às 19 horas também. Ok? A gente não deve fazer aqui, né, Flávia? Deve ser lá atrás, porque tem o texto dos homens, tem a celebração da palavra, que é às 7h30, depois o texto dos homens. Tem o curso de noivas também. O Pablo está falando. É o último encontro que acaba de falar com o Pablo não poder participar da crisma, né? A gente depois vê isso aí, né, Flávia? Então, mas depois de amanhã tem encontro de crisma às 7 horas. E por último, que vocês têm que pagar uma taxa de R$15 da crisma para o bispo. Essa taxa não é paga para a igreja paróquia daqui de Umbá, para o padre Moisés. Essa taxa de R$15 vai para a diocese, é paga para o bispo. Vocês não vão ter que entregar o dinheiro a nós, catequistas, a Flávia, vocês vão direto na secretaria, pagar a secretária Mônica, aí você é da crisma, você vai pagar a taxa da crisma. Até a semana da crisma. Eu tenho uma data antes. Não, é capaz de o padre entregar esse dinheiro mesmo no dia da crisma, mas para a gente não ter esse problema de ficar cobrando naquela semana, até a segunda-feira da semana da crisma é bom que vocês façam esse pagamento. Até o dia 7, a Flávia está falando que vai ser a última segunda-feira antes da crisma de vocês. Lembrando mais uma vez que aqueles que ainda não fizeram, eu estava escutando ali fora, eu estava vindo lá da partilha, os meninos, né, ali, os mais jovens, perguntando se podia ir para o texto dos homens, que horas o texto dos homens termina, que hora o texto dos homens começa, deixando bem claro que o padre ele não quer que você participe de uma pastoral nessas 3 semanas só para crismar. Se for só para crismar, é melhor que você nem entre em uma pastoral e não crisme mesmo. Porque aí você não entendeu nada do que é a crisma. Se você for mudar, não quero mais, eu escutei falando assim, no sábado é muito difícil para participar do médico, que é um horário que a gente sai, vai namorar, sábado. Tá, ok. Mas o que você vai assumir é para você assumir para depois da crisma também. Não vai terminar com a crisma. O seu serviço na igreja que continua depois da crisma. Ninguém é católico só até no dia da crisma, não. A crisma você está dizendo para a comunidade, para todos que te conhecem, que você quer confirmar o seu batismo, que você quer confirmar a sua fé na igreja católica. E para confirmar, você vai trabalhar para essa igreja também. Ok? Alguma dúvida sobre a pastoral? Ou aquela hora ali deu para tirar os meninos aí? Ficou alguma dúvida? Agora tem que ser, tem que começar. A Padre ainda deu essas 3 últimas semanas de prazo para vocês começarem. Lembrando que isso foi cobrado desde o dia da apresentação das pastorais aqui. A partir daquele dia foi dado para vocês uma escolha, para vocês preencherem lá na partilha. A gente já passou por um das pastorais que vocês iriam começar, e a partir dali já era para começar essa caminhada pastoral. O padre não está cobrando agora, ok? O padre não está cobrando na última hora, não. O padre ainda, eu ainda achei que ele deu uma chance deixando essas 3 semanas. Mas fica aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida e quiser conversar com o padre, hoje ele não está aqui, né? Amanhã durante o dia ele está para cama, só deve chegar tardinho à noite. Tá bom? Só isso, né? Então, todos deram para a pastoral, para
catequista, a pastoral, que tinha alguns nomes que estavam em branco. Vou lembrar aqui da minha turma que o Leandro não pode ir embora ainda porque ele tem que escolher uma pastoral. Ele não estava no dia, então ele ainda não escolheu. Tem mais alguém que ainda não deu? Tem a Anne também, mas a Anne hoje não está aqui. Ó, Maria Raíssa não tinha dado. Deu hoje, Maria? O nome de qual pastoral você vai entrar? Manuel Gerônimo não está aqui de novo, né? Acho que o Manuel Gerônimo está desistindo, porque não participou do rito, que era sexta-feira, né? Já mandou a lembrança para Campos, a Flávia está falando aqui, então não tem mais como o Manuel Gerônimo. Qual outro? A Lidiane é a esposa do Laú, né? Não? A Lidiane também não vai continuar, é outra pessoa. Também não vai. A Tainá, que é a esposa do Laú, e eles acham que também desistiram, vão deixar só para o ano que vem. Tem mais alguém? Então falta aí a Maria Raíssa, que é a única que está faltando aqui para a Flávia, e o Leandro, que eu vou conversar com ele agora no final. Escutaram? Quem não deu o nome ou vai trocar de pastoral, não vai embora sem dar o nome aqui para a Flávia e falar que a pastoral vai ficar. Combinados? Então vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Você vai continuar no mesmo? Eu vou ter que entender isso. Boa noite.